Lambreta no Espacial, esse é mais um vídeo do canal Lambreta no Espacial. E cara, vamos falar de mistérios. Apesar de que eu gosto muito da questão da divulgação científica e tal, o último vídeo que eu falei das fake news e que a gente tem que ter cuidado com falsas notícias e tal, mas tem muitas notícias que a gente não tem comprovações, né? Não tem comprovações científicas, não tem explicações, a ciência não consegue explicar e torna tudo isso o quê? Um mistério. E geralmente coisas misteriosas chamam bastante atenção. Eu gosto bastante de mistérios. Inclusive eu estudo bastante sobre essas coisas quando eu tenho tempo, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu tô com alguns projetos aí e então eu tô focado estudando umas coisas muito específicas. Então não tenho como estudar outras coisas para vir tratar aqui no canal. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês para isso, justamente para com o engajamento de vocês, já vai ajudar pra caramba. Vocês comentando, fala sobre isso, fala sobre aquilo, vê o que tu entende sobre tal parada, me explica tal coisa aqui que eu não sei. Pode perguntar de física também, que eu sou formado em física. Tal, não sei o que. Pode pergunta sobre na minha área de radiologia também. Eu tenho formação na área de radiologia, na área de medicina. Eu vou saber algumas coisas também. E se eu não souber, eu posso pesquisar e passar para vocês essas paradas aí, esses conhecimentos, essas dúvidas que vocês têm. Na área de informática também eu tenho bastante experiência na área de informática, então qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar tranquilamente aí, que eu vou tentar gravar um vídeo aí para vocês falando sobre esse tema que você tem dúvida e que você quer aprender um pouquinho mais, quer saber minha opinião, sei lá, vamos lá. Pode comentar aí, deixa o like no vídeo se você gostou, né? Se não gostou, pode tirar o like, não tem problema não, pode botar dislike. E comenta o porquê que você não gostou, que isso vai me ajudar. Vai ajudar a melhorar a qualidade aqui dos vídeos do canal. Então, continuando com o assunto mistério, vamos falar em primeiro lugar dos mistérios relacionados a fantasmas. Muita gente acredita nessa questão, né? Eu particularmente não acredito, mas acho muito interessante. Só que eu não vou descredibilizar vocês que acreditam. Tranquilo, pode acreditar tranquilamente. Mas só que não tem comprovação, não tem como afirmar que existem fantasmas. Só que a gente tem algumas fotos que foram tiradas há tempos atrás. Hoje em dia é mais difícil de achar, não sei porquê. E é o período que a gente tira mais fotos. A gente tira mais fotos, grava mais vídeos, mas acontecem menos dessas coisas. E antigamente, como a qualidade dos equipamentos era um pouco menor, provavelmente era interferência disso, né? Mas só que algumas não tem como afirmar perfeitamente, porque não sabe qual foi o equipamento que foi utilizado para adquirir aquelas imagens. Então tem muito disso. Algumas câmeras de vigilância, de segurança, detectam muito isso também. A gente tem bastante isso nessa questão de câmeras de vigilância e de segurança. Sombras, vultos. Alguns são checados e são comprovados que é fake, né? Que é montagem. Inclusive alguns que eu preferiria que fosse real. Tipo, em que o cara vai atravessando a rua e tipo teletransporta para outro ponto e tal. Putz, cara,
questão do teletransporte seria perfeito, mas não existe. Então não tem como. Aí essa daí foi um dos vídeos que foram detectados como fake news, como montagem, né? Fake news. Ainda tô no assunto de atrás. É fake news porque é uma notícia falsa, né? Mas foi montagem. Aí a gente sabe. Tem um interessante, que é uma foto que a galera tirou em uma dessas convenções políticas aí das antigas. Isso saiu num jornal. Aí, algum tempo depois, perceberam que tinha uma pessoa vestida com roupas, né, que não condizem com aquela roupa daquela época. Aí dizem que é um viajante do futuro e tal, essas questões. Só que não tem como confirmar, né? Não tem como ter 100% de certeza que realmente aquela vestimenta era uma vestimenta fora da época, porque por causa do ângulo, o ângulo de câmera, de foco, a luz, iluminação, não se sabe perfeitamente qual o equipamento que tirou aquela foto, se ele tava com um defeito, se tava com alguma coisa, não dá pra saber. Mas isso deixa a galera intrigada, né? Bastante intrigada, porque diz ser um viajante do tempo. E tem algumas fotos dessa questão de viajante do tempo também que são montagens. Aí façam sua checagem quando for procurar essas coisas. Mas tem muita coisa assim, interessante pra caramba. Aí, ainda nessa questão de fantasmas, né? Tem alguns vídeos de coisas se mexendo, que é muito, muito estranho. Cadeiras saindo do lugar, portas se abrindo. Não tem como confirmar 100%, porque geralmente essas câmeras que acontecem isso não tem som. Aí não dá pra saber se tava ventando muito, se caiu alguma coisa por detrás da porta, por exemplo, e empurrou a porta e a porta abriu. Não tem como ter essa certeza por causa do som. Só tem o vídeo, não tem a parte do áudio, então complica um pouquinho. Mas são vídeos interessantes e tal, muito intrigantes. Tem alguns que eu acabei de lembrar aqui de pessoas conversando com outras, mas só que na gravação não aparece ninguém, aparece só a pessoa que relatou, né, o problema. Então isso aí faz com que deixa a galera intrigada. Tava falando com quem? Tava falando sozinho? Não sei o que. Tava falando com fulano de tal. E gestos, apertando a mão e tudo, e não tem ninguém. Cara, eu já vi alguns vídeos desse aí em câmeras de vigilância, de segurança. Muito, muito interessante, cara. Sei lá, pode ser um distúrbio da pessoa, um distúrbio mental, uma ilusão, não tem como saber. Aí só fazendo testes psicológicos na pessoa, saber se ela tomou algum remédio naquele dia. Aí é uma checagem mais aprofundada na saúde dessa pessoa, para saber se foi um problema com ela ou se foi uma aparição mesmo para essa pessoa. Aí tem que fazer uma checagem bem complexa em relação à saúde dessa pessoa. Então tudo tem como a gente checar, a gente procurar saber se
tem algo que não tem explicação ou não. Esses vídeos, caramba, até fiquei sem palavras, mas eu tô lembrando, muito interessante mesmo. E eu falando agora, eu percebi que pode ter essa questão de algum remédio que a pessoa pode ter usado muito forte e ela com sono pode ter visto, ter acontecido uma ilusão, né? Como é que chama? Essas questões aí de ter ilusão, de ter visão, mas tem um nomezinho específico. Só que tem como fazer essa checagem. Outra coisa interessante relacionada a mistérios são os que as pessoas definem como milagres, né? Hoje em dia é bem complicado, a gente quase não vê milagres acontecendo, milagres reais mesmo, porque geralmente é detectado que tem fraude envolvida em alguns milagres que a galera relata, né? Então essas fraudes atrapalham bastante, porque hoje em dia tem muita gente mal intencionada com relação a essa questão de milagres. Mas tem muitos relatos antigos que sem tecnologia, cara, sem tecnologia não tinha como ter certeza, né? Se for uma checagem, uma falsa checagem, né? Um falso positivo que trouxe por exemplo, uma doença para uma pessoa com um falso positivo, aí a pessoa vai, faz refaz o exame, refaz o check-up, aí acaba dando que ele não tem nada. Aí pode ser um falso positivo por causa do próprio avanço da medicina. Não sei, pode ser também, mas não tem como mais fazer essa checagem, porque já foi considerado milagre e na época foi feito todos os exames que estavam ao alcance, né? Então já foi constatado que não tem explicação, aí não tem como saber, e os resultados dos exames estão lá, tanto o que tem o problema quanto o que não tem. Então a checagem é muito complexa nesse questionamento. Não tem como refazer o exame na pessoa que provavelmente já deve ter falecido hoje em dia. Então essa checagem já prescreveu, né, no caso. Não tem como refazer essa checagem. Então essa questão de milagres hoje em dia é mais difícil de acontecer, mas a gente vê vários casos de recuperação de doenças, né? Continuando nessa vertente hospitalar, tem muitas recuperações que são fora do comum, mas isso hoje em dia, com o avanço da medicina, tem como dizer que está relacionado diretamente ao como o corpo da pessoa reage, né? Que a gente já sabe que cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Em relação aos vários agentes externos ao nosso corpo, né? Ao nosso organismo. Então a gente sempre vai ter um diagnóstico diferente para uma pessoa diferente. Então todo mundo, o mesmo remédio tem uma dosagem que é específica para uma grande parcela da galera, porque é tipo padronizado, né?
ele padroniza de acordo com a quantidade de pessoas que têm resultados positivos com aquela dosagem. Muitos não precisam daquela dosagem e muitos precisam de dosagens a mais. Mas só que mesmo assim, todas elas têm uma certa relação. Tem uma relação de segurança, né? Entre uma ou outra. Então, com essa questão, a gente tem vários parâmetros, né, para determinar isso. E algumas pessoas com dosagens abaixo da dosagem necessária, ela já consegue se recuperar. Então é muito provável que seja em relação a isso, né? A questão do próprio organismo dessa pessoa com essa determinada dosagem específica. Então, a partir daí a gente tem que fazer uma checagem muito mais aprofundada para determinar um verdadeiro milagre, né? Hoje em dia, porque a gente tem o método científico, né? E com esse método científico a gente tem essa questão do estudo aprofundado desses dados, principalmente na área de medicina, né? Então, os milagres estão cada vez mais escassos justamente por isso, porque a gente tem como determinar, prever com mais facilidade essas questões com nosso avanço, nossa tecnologia. O grande problema é que a gente está regredindo, e isso é um assunto para outro vídeo. Outra coisa sobre mistério interessante, cara, é o próprio universo. O universo é um lugar muito misterioso. Só que é um mistério mais relacionado à falta de conhecimento que a gente tem sobre aquilo. Então, como a gente não conhece tanto o universo a ponto de ter certeza de determinados fenômenos, determinados astros, determinados fenômenos, então a gente coloca lá no pontozinho lá chamado mistério. É um mistério para a ciência, beleza. Se eu esqueci alguma coisa aqui, comenta aí, por favor, me ajuda. Comenta, compartilha aí o vídeo, dá um like se gostou do assunto, chegou até aqui, não é possível que não tenha gostado. Se não gostou, comenta aí reclamando o porquê que você não gostou, que eu tento melhorar nos próximos vídeos. Então, o vídeo tá ficando muito grande. É isso aí, valeu, falou!